Olá, então nessa videoaula vou apresentar rapidamente um terceiro modelo do lote econômico, que se chama lote econômico com desconto. Esse modelo é importante porque a maioria dos fornecedores, eles buscam, né, estimular os compradores a comprar lotes maiores, porque se eles fizerem isso, eles conseguem reduzir o custo, né, à medida que produzem ou transportem quantidades maiores de itens, porque assim eles conseguem diluir os custos fixos. Então, para estimular isso, normalmente eles vão variando o preço do produto, né, dentro de uma faixa de quantidade que você compra. Né? Então, tu pode ter várias faixas e dentro dessa faixa, quanto maior a quantidade, maior é o custo, né? E quando tu vai modificando o preço, o custo total, né, principalmente o custo de aquisição, ele vai se modificando, né, à medida que tu vai fazendo isso. Vamos ver um exemplo. Então, usa-se, nesse caso, as mesmas fórmulas do lote econômico tradicional. Então, o exemplo do lote econômico, por exemplo, um fornecedor estabelece o preço de venda de acordo com a seguinte tabela, né? Lotes menores de 50, custa 5, entre 50 e 199, R$ 4. Se você comprar entre 200 e 399, você vai pagar R$ 3. Entre 400 e 999, você vai pagar R$ 2,50 e acima de 1.000 você paga 2. Então, aqui vamos admitir que a demanda anual é de 5.000 unidades, o custo de colocação de uma ordem de compra é de R$ 30 e os encargos financeiros são de 150% ao ano. E aí a pergunta é, qual é o tamanho do lote de reposição, dado essas condições aqui de preço em quantidade. Então, quanto maior a quantidade, menor é o preço. Então, jogando isso usando as fórmulas, então eu sempre começo pelos menores, os preços iniciais, para saber se o lote econômico está dentro da faixa estipulada. Então, por exemplo, aqui o custo é de R$ 5, colocando na fórmula, só alterando o custo. O lote econômico, nesse caso, é R$ 200, mas essa faixa é abaixo de 50. Então, esse modelo aqui está dizendo que não é possível, né? Ele já é inviável. Se for R$ 4, botando na fórmula, dá 223 lote econômico. No caso, a faixa é de 50 a 199. Então, aqui nesse caso também não é viável, porque está fora da faixa. Quando é R$ 3, beleza, dá 258, aí fica dentro da faixa de R$ 3, 200 a 399. Então, esse modelo, a partir daqui eu começo a fazer os cálculos do custo total. Então, o que vai mudar agora é o tamanho do lote, 258, e o custo de 3. Então, eu vou considerar aqui o custo de aquisição, o custo de pedir e o custo de manter. Então, por exemplo, no primeiro caso, deu 16.162 o custo total. No segundo caso, que é o limite, né, de R$ 400, conforme está na faixa, é a 2,50, deu 13.562. E para uma quantidade de 1.000, que é o limite da terceira faixa e última, que é 2,40, um lote de 1.000, deu 13.950. Então, o menor custo, nesse caso, é esse cara aqui, que é o segundo valor, né? Então, eu escolheria, então, um lote de 400 unidades, porque ele apresenta o menor custo total. Claro que aqui a gente não está considerando os custos de transporte, custo de armazenagem, os outros custos logísticos, mas o nosso foco é mais em estoque.